defesa antiaérea qual a prioridade, né? Porque o que eu quero discutir realmente é isso. Foi até instituído um grupo, né, para desenvolver um grupo de trabalho para dar soluções para média e alta distância e elevada altura, né? É divulgado ao público, né? Porque eu procurei e não achei, né? Esse grupo foi instituído em janeiro, tinha 90 ou 120 dias para dar a resposta. Não sei se a pandemia atrasou, eu sei que eu não vi. Ela estaria nessa prioridade. Seria a prioridade máxima, né? Nós estamos ameaçados. Se eles fizessem, lá eles realmente poderiam atingir cidades maiores, como Boa Vista.